Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, por estar assistindo aos meus vídeos, estar dando seu like, seu dislike, peço que continue fazendo o mesmo. E a você, meus 157 amigos inscritos, muito obrigado, e muito obrigado mesmo, estou muito feliz por isso. A meta é passar de 1000, mas eu já estou muito feliz com a opção que você tem feito, tem se inscrito no meu canal, tem acreditado no meu trabalho. Muito obrigado mesmo. Gente, sexta-feira eu geralmente falo de uma história suave. Hoje eu prometo que eu vou falar de política naturalmente, mas não vou dizer nem de A nem de B. Eu vou ser generalista, né? Eu falo da terceira via, a suposta terceira via, porque a terceira via, na minha opinião, que eu aprendi na escola de matemática, é o primeiro, segundo, terceiro, né? O terceiro é o Ciro Gomes, que está em terceiro lugar com 8% das intenções de votos nas pesquisas eleitorais, né? Primeiro vem o presidente, o ex-presidente Lula, segundo lugar com 34, 30, 50, 48, depois vem Lula com 50 ou 40 e alguma coisa, Bolsonaro com 20, 32 e Ciro com 8, e os outros 1%, né? Não tem uma candidatura viável, né? Porque a candidatura ideal, na minha opinião, porque pela sua competência, eu não estou defendendo nem pedindo voto para ele, mas pela sua competência, pela sua honestidade, é o único que tem um livro, que teve o trabalho de escrever um livro e apresentar um projeto de governo, foi o Ciro Gomes. O presidente Lula está escondendo o programa de governo, diz que o programa econômico você vai discutir a economia do Brasil depois de eleito, né, depois da eleição, e o presidente Bolsonaro não tem projeto nenhum, né? O presidente Bolsonaro nunca apresentou os projetos que ele apresentou, foi em cima, ele ganhou a eleição em 2018 em cima das ideias da Lava Jato, só que quando ele foi eleito, né, colocou o ex-juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça, em menos de 6 meses brigou com ele e o presidente Bolsonaro não teve chance a não ser se aliar ao Centrão e ver a realidade de nosso governo hoje, né? Nosso país hoje está entregue a um grupo de deputados que só pensam neles e esqueceram o Brasil. Então a terceira via, faltou a terceira via, vamos dizer assim, com acariciado, a humildade, né? Porque muitos candidatos, né? O Moro não, o João Dória impôs a candidatura dele, esqueceu de consultar o povo. Afastou o Geraldo Alckmin, que foi se aliar ao PT, para não perder espaço político, correu para o lado do serviço de Lula. Aí a Simone Tebet, uma parte do MDB quer Simone Tebet, outra parte não quer. A gente não sabe se ela será candidata porque tem a convenção, acho que é em julho. Pode ser que até lá a convenção ela também decida. O ex-governador do Rio Grande do Sul, né, o Eduardo Leite, que é uma pessoa jovem com muita competência, também foi destruído perdeu a convenção e também já desistiu, né? Agora vem a candidatura de Bivar, que é uma candidatura, eu entendo como uma candidatura de brinquedo, né? Porque ele não tem a mínima chance de ser candidato a presidente da República, não tem carisma, ninguém sabe quem é Luciano Bivar. Então vai gastar o dinheiro, diz que o partido dele tem muito dinheiro, ele vai gastar dinheiro, né? Ele acha que ele é muito rico, possivelmente pode distribuir dinheiro jogar dinheiro na rua, no lixo, como ele vai fazer nessa campanha, porque ele foi candidato, não teve 70 mil votos, né? Se ele fosse candidato a deputado federal aqui para Pernambuco, talvez ele não seria eleito. Talvez por isso como ele é o presidente, ele é o dono do partido, ele disputa a presidência da República e fica como ex-candidato, né? Fica na presidência do partido com todas as benesses, com todos os recursos públicos que são destinados aos partidos. É claro que Bivar com certeza o partido do Bivar fará um grande número de deputados federais, né, que é o que eles interessam, mesmo aos presidentes dos partidos hoje, não é mais disputar a presidência da República, mas sim fazer bancadas federais para entrar mais recursos para os orçamentos. Porque a Bivar, a Kassab, o que interessa mesmo a Aécio Neves é alguém, qualquer um que foi eleito, eles estão governando com eles. Não tem mais oposição. Me dá o Ministério A, Ministério B, divide lá os ministérios, cria ministérios, extingue ministério e se arruma todo mundo. É isso que hoje na política está sendo assim, né?
Então essa terceira via, que seria uma excelente alternativa, né, que surgisse um candidato bom para a gente votar, seria bom demais. Mas infelizmente, por causa da arrogância, da vaidade dos políticos, essa terceira via ela está morta. Infelizmente a senhora Simone Tebet não despontará, não despontará, vamos dizer assim, no meu entendimento, né, e nem Luciano Bivar, ficará essa disputa entre Lula e Bolsonaro. Infelizmente vai ser essa. A dificuldade é achar, né, uma justificativa para votar em Bolsonaro ou votar em Lula. Porque os dois são iguais, os dois se parecem, os dois estão com o mesmo objetivo, apenas pensando neles. Né? Na terceira via, né, que surgiu, na minha opinião, porque o político brasileiro não está pensando no Brasil. Porque se eles estivessem pensando no Brasil, eles renunciariam Dória, Simone Tebet, sei lá, Luciano Bivar, o neto de Antônio Carlos Magalhães na Bahia, o filho de César Maia no Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, a toda a elite, e encontraria um candidato de consenso. Mas não, eles ficaram a vaidade, né? A vaidade deles brigando e o interesse pessoal, né? Interesse local. Eu quero ter palanque não sei aonde, eu quero ter... Gente, palanque, não tem mais palanque, ninguém faz mais comício. As eleições hoje são decididas pelas redes sociais, as eleições hoje são decididas pelas pesquisas, porque quando as pesquisas apontam que Lula está com 48%, dificilmente ele cai, porque o povo vota lá que já está decidido. Infelizmente, quando o Bolsonaro aponta que tem 32%, 34%, está na margem de erro, vai ter aquele voto, ninguém vai mudar. E tem aqueles como eu que não tem quem votar, né? Eu sou daqueles que não tem um candidato que eu vote, né? Porque os candidatos não se apresentaram. Falta políticos ao Brasil, né? Na minha opinião, Sérgio Moro, que surgiu como um herói, né, eu sempre critiquei Sérgio Moro, as atitudes que ele fazia quando juiz, eu levei muita, vamos dizer assim, né, fui muito criticado, porque eu apontava os erros, né, que aquele aprendiz de ditador, aquele procurador lá do Paraná, o Delanol, né, acho que não sei o que lá, Delanol, junto com o Sérgio Moro, eles tomavam atitudes de ditadores, então não era do direito. Né? Também não vou defender, condenar a Lava Jato, não. Acho que a Lava Jato tem o seu mérito. A Lava Jato devia ser mantida, devia estar ainda em processo, mas infelizmente ela foi com Augusto Aras, né, o presidente Bolsonaro, colocou Augusto Aras lá na Procuradoria-Geral da República para acabar com a Lava Jato. Né? E também ganhamos, o Brasil perdeu, né? Porque o Brasil, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, ele acabou de enterrar. Né? Então foi o Aras, que foi o escolhido de Bolsonaro, e depois o Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, a Lava Jato foi extinta, né? E tivemos a liberdade, assim, a suspensão dos processos, e o presidente Lula está livre para ser candidato à presidência da República. Mas, infelizmente, nós estamos numa vacância, numa carência de políticos, né? Porque ficar disputar uma eleição, né, entre Lula e Bolsonaro é muito pouco, porque não tem político, né? São duas pessoas muito iguais, duas pessoas, um não fez nada durante 4 anos, o Lula fez durante 8, mais os 4 de Dilma, mais 2 de Michel Temer, que também fazia parte do mesmo processo, foi um desastre, né? E montou aquele esquema, não estou acusando ninguém, mas o presidente Lula permitiu que constituísse aquele processo do STF, esqueci o nome agora, 470 no mensalão, tudo foi no governo do PT. Quer dizer, ele disse que não sabia, mas aquelas falcatruas todas na Petrobras, não pode se dizer que não é verdade, porque aquele dinheiro que os empreiteiros, as pessoas fizeram lá e devolveram nos acordos de delação premiada, ninguém devolve dinheiro se não roubou, né? Se alguém devolver 1 milhão, 2 milhões, é porque desviou, né? Houve desvio. A própria Petrobras colocou, acho que no balanço, um prejuízo de 6 bilhões de reais, né? Que ela perdeu. Então não temos como negar que a Petrobras foi destruída, né, pelo governo do PT. E agora o Bolsonaro foi uma pessoa que também não fez nada nesses 3 anos e meio. O que o Bolsonaro fez? Nada, né? Ele só tem arrogância, só tem desaforo, só tem palavrão,
É um governo que não faz um discurso de paz, ele não se sensibiliza com a morte das pessoas, ele não visitou um hospital, ele não assumiu a vacina, né? Foi um dos grandes erros dele. Se ele tivesse assumido a vacina, ele teria hoje talvez disputando chance de ganhar uma eleição, mas não, ele foi contra tudo, né? E aí o resultado é esse. Então, nós estamos numa situação muito difícil. O Brasil vive uma situação difícil porque não tem quem votar, né? É uma situação inusitada. Eu acho que o Brasil, eu nunca vi uma situação, eu já acompanho política no Brasil desde 1985, 89, a campanha de 89 foi riquíssima, tivemos milhares de candidatos bons, né? Como Tancredo Neves, não, desculpa, Ulisses Guimarães, Collor, Lula, Camargo, lá do Paraná, Afonso Camargo. Cara, só tinha candidato bom, né? E infelizmente, né, hoje a gente procura um candidato, não tem. Né? A terceira via não surgiu um candidato que prestasse, né? O Sérgio Moro, na minha opinião, ele não devia ter entrado para a política, porque ele está muito novo, ele tem futuro, acho que o Sérgio Moro tem potência política, inclusive, mas ele é muito jovem, dá para ele aguentar, e ainda ele precisa o político brasileiro não esquece, porque ele botou muita gente na cadeia, né? Muitos políticos influentes, né? O próprio Lula ficou 500 e tantos dias preso. Então, ele tem um ódio, né? As pessoas políticas têm um ódio muito grande a Sérgio Moro. Então, qualquer partido que ele for, para qualquer partido que ele for, ele será escrachado, né? Ninguém quer, o político não quer Sérgio Moro. Porque o discurso de Sérgio Moro é um discurso que ele foi combater a corrupção, e infelizmente, né? Essa coisa no Brasil está difícil, né? Assim como na Itália, corrupção é um processo que precisa de ser discutido com mais seriedade, né? Nós precisamos mudar a legislação, nós precisamos uma série de situações, né, que o Brasil precisa de tomar, decisões que o Brasil precisa tomar para resolver esse processo de corrupção, porque essa corrupção ela é muito prejudicial, ela atrasa o país, ela traz a pobreza, ela traz a fome, ela traz a miséria, né? Porque quando o governo, né, tem lá no seu orçamento, né, e tem uma peça que não devia ser, mas não é uma peça de ficção. O orçamento é o melhor documento que o governo tem, porque é através do orçamento que a gente conhece qual é o objetivo, qual é o programa do governo, né? Quando você lê o orçamento de um estado, de um país, né, como o Brasil, você entende o que é que o governo quer. Infelizmente, né, o nosso orçamento é uma peça de ficção, né? Mas ele amarra de tal modo, né, que criou o chamado as emendas do relator, e que chamado de orçamento secreto, e distribui o orçamento para amigos, né? Isso não pode acontecer. Né? Várias obras são interditadas por causa das falcatruas, né? Essa semana o Tribunal de Contas da União, né, mandou suspender umas obras feitas pela Codevasp, que é aqui de Pernambuco, do Nordeste, né, que cobre o Nordeste e parte da Amazônia também, eu acho, né, por causa de que é o mesmo pleiteiro, as mesmas, assim, essas mutretas todas que a gente precisa discutir. Porque o dinheiro público não o dinheiro público tem que ser trabalhado com seriedade, né? O governo, o agente público, o cidadão, ele tem que começar a cobrar, né, do prefeito, cobrar do governador, do presidente da República, seriedade no orçamento. Porque é impossível, né? Nós estamos agora, desculpa desviar um pouco, os escândalos, né, dos shows, né, desses cantores de música de gosto duvidoso, né, que cobram milhões, né? Chega num município como Taquaritinga do Norte, um município carente, que não tem saúde, não tem estrada, não tem nada, aí chega o contrato, não estou acusando, não, estou usando como exemplo, tá? O município compra um cantor para fazer um show, para se gasta R$ 1 milhão, né? Pagar uma prefeitura de Taquaritinga do Norte, ela não pode pagar por ano R$ 1 milhão para aluguel de equipamentos de som para promover show. Gente, com todo respeito, né? Isso é uma falta de vergonha, né? E o povo tem que se revoltar, né? Um município, né, que paga R$ 1 milhão, 800 mil, 500 mil para um cantor fazer um show de 2 horas, e o hospital faltando remédio para diabético, para pressão alta, e o trabalhador, o homem do campo, totalmente desamparado. Isso é uma injustiça.
Então o povo tem que se revoltar contra isso, o povo tem que procurar, né, tomar conhecimento. O dinheiro da prefeitura, do Estado é seu, não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente da República. O dinheiro da União é do povo brasileiro, é você que paga a conta. Ah, mas eu não pago imposto, eu já estou aposentada, eu não quero saber de prefeito. Não, você quer sim, porque até para você jogar o seu lixo na rua, você depende do prefeito. Até o catador de lixo, né, ele precisa, né, mesmo na zona rural, tem que haver uma distribuição, uma cata de lixo respeitada de forma adequada para que a gente acabe com diminua a poluição, que é um problema seríssimo. Então, essa questão, e você veja como o político ele é importante, né? Desde a coleta do lixo que a gente produz até o hospital para salvar nossas vidas. Então, o dinheiro público é muito importante, a gente precisa de ter muita seriedade. Então, o Brasil vive essa confusão toda por falta de seriedade. Então, a gente vê que os políticos se recusando a ser candidato, né? Porque eles preferem investir o dinheiro nosso em candidaturas para deputados federais, para aumentar o número de bancadas dele, para que eles possam ganhar mais dinheiro. Isso, política não é meio de vida. Política é você distribuir justiça, distribuir o orçamento de forma igual, de forma impessoal, né? Que todos que sejam beneficiados e não pequenos grupos, como nós estamos vendo no Brasil há muitos anos, né? Não é culpa desse governo, não. O desrespeito ao orçamento, o desrespeito ao povo no Brasil é secular, né? Todos os presidentes da República fizeram e continuarão fazendo se o povo não reagir, ok? Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.